Fala galera, beleza? Nesse vídeo do canal Aqui é Grêmio, nós vamos falar da coletiva do Renato Gaúcho, que deixa escapar que renova. Ele fala da base gremista, também fala do chileno César Pinares, o destaque da partida contra o Brasil de Pelotas, que o Grêmio venceu por 4-1 ontem, na estreia do Campeonato Gaúcho. Eu sou o Léo Nascimento, do canal Aqui é Grêmio. Se inscreva no canal, deixa seu like para fortalecer cada vez mais aqui no YouTube. Então vamos lá, galera, vamos para o vídeo para falar a respeito do César Pinares, que é a primeira pauta da entrevista coletiva do técnico Renato. Ele informa que o meia, para ele, o chileno é um meia, e ele é diferenciado, até porque ele já é jogador da seleção do Chile, e por mais que alguns definam que ele jogue mais pelo lado na seleção do Chile, é onde ele realmente vem atuando. Para o técnico Renato, ele é um meia de criação, e ele fala que o jogador que é diferenciado, o jogador que pode decidir as partidas, com ele vai ter mais liberdade para poder atuar. E o que aconteceu com o César Pinares ontem foi exatamente isso. Eu até fiz o vídeo aqui da análise do jogo, eu vou deixar para vocês aqui no card, para vocês poderem ver a respeito do que eu falo a respeito do César Pinares, porque ele realmente mostrou o que o Grêmio contratou, quem o Grêmio contratou. E o Renato, na entrevista, ainda afirma que quando pediu a contratação do César, ele aprovou a contratação do César Pinares. O César Pinares ele já sabia como ele jogava por tudo que ele já tinha feito. E a gente pode até recordar, né, aquele jogo contra a Universidade Católica do Chile, que ele acabou com o jogo. O Grêmio perdeu de 2-0 lá no Chile, e ele foi o grande destaque, inclusive fazendo um belo gol de cobertura no Vanderlei dentro da pequena área, dando balãozinho, por incrível que pareça. Então o César Pinares veio e parece que ele acabou se soltando. Ontem ele estava mais à vontade no jogo. E aí a gente fala que existe uma questão de preparação e até com o seu companheiro, porque ele é um jogador de intensidade, um jogador rápido que está sempre muito intenso. E aí ele jogando com Ferreirinha de um lado e Guilherme Azevedo para o outro, ele realmente vai poder criar mais rápido, pensar mais rápido. Quando ele toma uma decisão, os jogadores mais jovens, que têm também a mesma intensidade, a mesma velocidade, conseguem entender o que ele está fazendo. E aí ele estava jogando com 3, na verdade, jogadores rápidos, né? Inclusive o Isaac não foi tão bem assim, mas fez o seu gol com uma assistência do Wanderson, mas o Isaac deu oportunidade, ele fez o falso 9. Isso favoreceu com que tu enganasse a marcação. A marcação do Brasil de Pelotas não conseguiu acertar, porque ele estava jogando com 3 jogadores que estavam se mexendo muito, os 3 atacantes do Grêmio. Bom, e isso o técnico Renato conseguiu entender e passou isso na coletiva, que o Grêmio acertou muito nessa contratação, e eu já deixo aqui a dica que ele deve ser sim o camisa 10, como eu deixei no vídeo. Ele deve ser o camisa 10, e o nosso grande maestro Jean-Pierre, para uns que não gostam e para outros que gostam dele, provavelmente deve esquentar um banco de reserva nos próximos jogos após a Copa do Brasil. A segunda situação que ele fala foi sobre as categorias de base. Ele deixou muito claro porque que o Grêmio demora, ele quis deixar uma resposta meio entre linhas para algumas pessoas que estão criticando a demora do Grêmio em lançar alguns jogadores. E aí ele fala que os jogadores nas categorias de base, eles precisam ser tratados igual os jogadores do profissional. Depois ele se corrige dizendo categorias de base não, mas e sim grupo de transição. E aí algumas coisas demoram. Então ele colocou alguns exemplos, ele não quis falar exatamente nem nome de jogador e nem exatamente o que acontece, mas ele diz assim: o jogador chegou, está acima do peso, ele não se cuida, multado. O jogador chegou atrasado para os treinos, multado. Então ele resolve falando que o comprometimento já desde a base precisa ser 100% ajustado para poder chegar no profissional e se adequar ao profissional. Então o que ele quis dizer? A gente lá na base, a gente já corta as asas para chegar no profissional sem asa nenhuma. Ou seja, sem nenhum vício, sem nenhum problema, sem nenhuma grau de superioridade, porque tu está vindo das categorias de base e tu precisa ganhar teu espaço. Então ele diz que dá todo o apoio para o Thiago, ele tem todo o apoio da diretoria para poder fazer isso, e ele trabalha muito com as categorias de base, sabendo o que acontece com cada um. E depois ele sugere, falando que não adianta eu pedir um lateral, um meio, um atacante,
e chegar aqui e o cara não apresentar tudo aquilo. Ó, tem um que se destaque lá, mas chega aqui, o cara não chega no horário, o cara não come o que é para comer, o cara não é regrado. Isso tudo a gente sabe, para quem já atuou em categoria de base, sabe que isso é muito importante e é fundamental. Bom, sobre uma outra situação que deixar para quem chega até aqui o final do vídeo, a grande parte disso, que é de muita alegria de muitos, né, torcedores do Grêmio. Por incrível que pareça, também acredito que a permanência do Renato ela é fundamental, porque encerra o contrato dele no domingo e na quarta-feira já tem jogo pela pré-Libertadores. Como que o Grêmio poderá atuar na quarta-feira, na pré-Libertadores, caso perca para o Palmeiras, né? Eu jogaria a pré-Libertadores. E o Renato não trabalha dessa forma. O Renato está acreditando que vai ser campeão da Copa do Brasil e nem está pensando nisso. Claro que a pré-Libertadores fica no segundo plano, caso isso aconteça. Mas já pensou, o Renato vai embora? Quem é o treinador do Grêmio? O presidente não fala nada, ninguém fala nada, ninguém diz nada a respeito, que o Grêmio tem um segundo plano. O plano do Grêmio é sim o Renato. Então, até a própria coletiva do Renato de ontem ficou muito claro que ele está, não só pela vitória assim que deu uma acalmada nos ânimos e tal, mas ele conseguiu sim tirar proveito de 3 grandes situações. Ele tirou proveito do César Pinares, ele tirou proveito do do Wanderson e tirou proveito do Guilherme Azevedo. Esses 3 jogadores ontem arrebentaram com o jogo. E o Ferreira até jogou mais no primeiro tempo, ele foi mais intenso, já no segundo ele tentou se dosar. E aí depois teve a expulsão, enfim. Mas esses 3 jogadores se credenciaram sim para entrar no profissional esse ano e vão acabar com o jogo. Só depende do Renato botar para jogar. E eu acredito que o Wanderson tá pedindo passagem para a lateral direita. Que o Vitor Ferraz pense bem aí, porque essa viagem de hoje para Atibaia, eles viajam hoje, de repente o Wanderson seja a grande novidade do Grêmio para disputa dessa final aí contra o Palmeiras, porque o lado direito do Grêmio vai ficar muito forte com esse guri joga muita bola. E aí o Renato na entrevista ele fala assim, vamos lá que a gente tem que falar para não ficar tão longo o vídeo. Ele diz assim, foi perguntado sobre a grama sintética, porque o Grêmio vai jogar contra o Palmeiras a grama sintética, e ia ser preparado para isso. E aí ele deu meio desconversado, dizendo, a gente sabe, a grama do Palmeiras é muito boa, a do Corinthians também, 50% grama, 50% sintético, e isso aí ajuda muito, não prejudica tanto, mas só a grama sintética prejudica. Inclusive, eu vou falar com a diretoria para tirar aquela grama sintética lá do fundo, onde os jogadores ficam fazendo aquecimento, porque depois do aquecimento eles voltam, eles reclamam, se queixam de dores que tem ou no tornozelo ou no joelho. Enfim, cara, vamos lá. Por que o treinador que não vai ficar no clube vai pedir para a diretoria para tirar a grama sintética de trás da trave, do gol, se ele não vai ficar no clube? Vai mexer na estrutura do estádio se ele não vai ficar no clube? Essa é a dica, essa é a deixa. O Renato vai ficar, está acertado, vai renovar e é questão de repente, após a Copa do Brasil, o presidente falar ou na vitória ou na derrota que o Renato vai ser o treinador do Grêmio para a temporada 2021. Bom, isso é muito importante, muito interessante e que seja aproveitada as categorias de base como foi colocado e que o Grêmio possa, assim, esse ano desfrutar de muitas vitórias e alegrias para toda a torcida. Beleza? Quem chegou até aqui, então, não esqueça, se inscreva no canal, dê essa força, deixa seu like e ative as notificações para continuar recebendo o vídeo. Vocês estão vendo que nossos vídeos são de análises de jogos, análise de entrevistas e algumas informações a respeito de contratações e bastidores que a gente acaba sabendo, a gente vai trazer para vocês. Beleza? Aqui é Grêmio.